Olá, tudo bem com você? Professor Nando Oliveira aqui, de volta para falar do nosso curso de Geografia Geral e do Brasil. Nós estamos aí partindo para o final da aula em que a gente está comentando, explicando e trazendo aqui para você informações sobre mapas. Esses conhecimentos de mapas caem em concursos, no Enem e em vários tipos de cobrança em provas e de várias maneiras. É um assunto importante, a questão dos mapas, porque ela está presente em várias áreas. Então, o conhecimento de mapa ele é necessário porque ele está presente, o mapa está presente em várias áreas, seja na área política, seja na área de saúde, de educação. Precisa de mapa para fazer análise espacial, para fazer planejamento espacial, para direcionar recursos para então assim organizar a sociedade de maneira geral. O mapa, então, ele não é uma ferramenta dispensável, ele é muito importante para todos os profissionais que vão lidar com uma área, seja ela de um município, seja ela de um estado, de uma rua, de um bairro. Ele vai precisar do mapa para fazer o seu planejamento espacial. Portanto, é importante você conhecer mapa. Nós já adiantamos, fizemos algumas questões e agora estamos aqui na parte de projeções cartográficas, né? Nós vamos falar agora de projeções cartográficas. O que é uma projeção cartográfica? É a representação plana da superfície curva da Terra em um mapa. Então, quando a gente está com a Terra, o planeta, ele é redondo e, portanto, ele não é plano. Mas quando a gente vai desenhar um mapa, a gente tem que desenhar ele numa superfície plana. Então o mapa é o que? É uma representação da superfície curva, né? Da superfície curva transformada ali, ó, em um mapa que a gente desenha aqui em uma folha de papel ou em outro material qualquer. Portanto, o mapa ele não é algo que a gente possa dizer assim que ele é uma projeção perfeita. A projeção ela é apenas uma representação, como a gente já falou aqui desde o início, a gente comentando sobre mapas, o mapa é apenas uma representação. E no caso da Terra, é uma representação que da superfície curva da Terra em um mapa, né? Devido que as formas esféricas da Terra, é impossível a representação ser totalmente o quê? Totalmente precisa. Ela é imprecisa, né? Portanto, os cartógrafos, que são as pessoas que constroem os mapas, eles utilizam diferentes técnicas de projeção para transformar a superfície tridimensional da Terra em um mapa bidimensional. Então ele vai pegar um mapa tridimensional e transformar em bidimensional, ou seja, como eu dei o exemplo, né, vai pegar ali a superfície curva e transformar numa superfície plana. Daí surgiu vários pesquisadores, vários desenhistas, cartógrafos que foram desenhando o mapa, né? Por isso que hoje existe vários modelos de projeções cartográficas, cada um com as suas próprias características e propósitos também específicos, né? Aqui abaixo eu trouxe alguns modelos para você perceber. Então aqui abaixo, ó, nós temos aqui, ó, a projeção cilíndrica, olha como ela é feita, né? Ela envolve aqui esse quadriculado é como se fosse o papel, né? Então você imagina que a superfície da Terra ela é redonda, então envolve a Terra num papel e quando você desenha e abre, aqui está o mapa, né? Aqui está o mapa. Então, como esse desenho que foi feito, o papel enrolado na superfície redonda ou curva da Terra, né? Ela parece um cilindro, ele é um cilindro, por isso que chama de quê? De projeção cilíndrica. Então, as projeções vão receber nomes. Projeção cilíndrica, por quê? Porque o modelo foi de envolver a Terra, numa folha e que ficou parecendo um cilindro. Daí
chama de projeção cilíndrica, né? Então, qual é o problema dessa projeção cilíndrica? Se eu fosse falar aqui do problema da projeção cilíndrica, é que essa projeção ela tem um problema, né? Ela distorce essas áreas aqui, ó, centrais. Essas áreas, deixa eu pegar aqui um pincel para a gente fazer, ó. Essas áreas centrais ficam boas, ou seja, ficam muito próximas da realidade, do tamanho real, da projeção real, enquanto que essas áreas aqui do polo, ó, elas distorcem, elas ficam maiores do que a da parte da linha do Equador. Então, as áreas próximas à linha do Equador fica numa proporção ideal, enquanto que essas áreas do polo fica bem pequena. Por exemplo, ó, aqui você tem a Groenlândia e aqui você tem o Brasil. O Brasil é imensamente maior que a Groenlândia, mas quando você olha a projeção, a Groenlândia parece até maior que o Brasil. Por que isso acontece? É uma distorção nos polos. Então, a projeção cilíndrica ela vai dar uma distorção nos polos, né? E vai ampliar, ela vai deixar. Então, nessas áreas ela fica ideal, na linha do Equador aqui, ó. Mas nos polos ela estica muito os polos, né? Assim como a Antártida também. Ou seja, fica maior do que o ideal. Essa é a projeção aí que vocês estão vendo, projeção cilíndrica. Agora veja bem, aqui nós temos uma projeção cônica. Já está mostrando aqui, né? É um cone envolvendo aqui a superfície terrestre. Um cone envolvendo aqui a superfície terrestre, ó, de maneira que esse cone ele pega metade da Terra aqui, né? Mas ele poderia pegar ela toda também. E aí ele projeta uma área, tá vendo? Projeta uma área. Nessa área aqui mais central, ó, ele também fica ideal. Mas há distorções também sempre nos polos, né? Que é a parte mais curva da Terra. Agora perceba que essa projeção aqui do lado é a chamada plana ou azimutal, que é aquela que a ONU usa, né, nos seus projetos, no seu mapa. Se você pegar o mapa da ONU, né, a logomarca da ONU parece muito com a projeção azimutal. E ela projeta na parte dos polos, criando então uma visão muito boa. Olha o tamanho aqui agora da Groenlândia, ó, na azimutal, é muito boa para você ver algumas áreas. Aí nessa área central aqui da projeção fica ideal a representação do tamanho. No entanto, nas bordas há uma distorção muito grande, ou seja, os continentes aqui vão ficar muito pequenos, né? Então aqui, ó, enquanto a cilíndrica ela dá uma distorção aqui, nos polos, na azimutal a distorção acontece na área central do planeta, né? A distorção acontece na área central do planeta, ou seja, ali na linha do Equador. Então essas projeções eu mostrei 3 para vocês aqui, ó. Projeção cônica, projeção cilíndrica e projeção azimutal. Aí dependendo do que for fazer, qual seja a finalidade do uso dessas projeções, vai aplicar um desses modelos aqui, vai ser usado um desses modelos. Dependendo da aplicação que o pesquisador, que o estudante, que quem quer que seja que vai usar, pode preferir uma a outra, dependendo das possibilidades que isso traga, né? Do retorno que isso represente para aquela pessoa que está usando a projeção. Então a projeção ela vai ser usada de acordo com as necessidades de cada um, né? Por exemplo, os portugueses, os ingleses, veja bem, ó, eles usaram aqui a Europa no centro da Terra, ó, tá vendo? A Europa está no centro. Então aqui eles estabeleceram também o meridiano de Greenwich, que é uma cidade inglesa lá, onde tem um observatório, na verdade, na cidade de Greenwich. E aí eles estabeleceram as coordenadas geográficas, né? Cada linha dessa, deixa eu apagar isso aqui. Cada linha dessa representa aqui 15 graus. Então aqui, ó, 15 graus, a outra aqui 15 graus. E a partir dela que foi estabelecida as horas no mundo inteiro, né? Foi usada pelos ingleses porque na época que foi feita essas coordenadas geográficas aqui,
A Inglaterra era o país império global, então eles tinham capitanias, digamos assim, eles tinham territórios em várias partes do globo. Então eles precisavam saber as horas certas em cada lugar, né? Para eles comandarem o império, eles precisavam dessa questão de horas, né? Então eles tinham pontos aqui, então eles estabeleceram a hora. E veja que eles se colocaram no centro de tudo. Por quê? Porque interessavam a eles, né? Hoje em dia interessa quem que a Inglaterra esteja no centro. Não interessa mais a ninguém, a não ser a eles mesmos ainda, né? Porque eles ainda têm territórios em várias partes do planeta. Então cada um usa aí a projeção de acordo com suas necessidades. Então veja bem, aqui ó, já nós temos uma projeção cilíndrica, que é a mesma que a gente falou em cima, equidistante meridiana, né? Os meridianos e os paralelos são igualmente espaçados. Era muito empregada na navegação marítima, na época do Império Inglês forte e poderoso. O Império Inglês usava o quê? Usava o navio. Essa projeção também ela é conhecida como de Mercator. Vocês vão ver aí que é conhecida como de Mercator, né? Olha aí, a Inglaterra sempre no centro, ó. Sempre no centro de tudo. Nessa projeção aqui, ó, olha a distorção que dá ali, ó. Olha o tamanho da Antártida, tá vendo? Uma projeção que distorce bastante. Agora veja bem aqui, ó, essa projeção aqui é chamada projeção de Miller. É uma projeção equivalente cilíndrica. O que ela faz? Ela conserva o tamanho das áreas. E aí você vai perceber que o Brasil, ó o tamanhão do Brasil aqui. Está aqui o tamanho dos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda percebemos que a Groenlândia está distorcida, muito grande. A Antártida também está muito distorcida, né? Porque, como a gente disse, nenhuma projeção vai estar 100% perfeita, né? Tem ainda essa projeção aqui chamada de Alberis, né? A projeção cônica para a representação dos hemisférios. Aí você tem aí os hemisférios norte, hemisfério sul. É para esse objetivo aí, não foca tanto, ela não se preocupa com as formas, né? Se está distorcida ou não. Ela se preocupa em representar uma área, como eu disse, a preocupação às vezes é com o objetivo ali. Então aqui, ó, objetivo de uso, né? Então aqui nós temos, ó, deixa eu pegar aqui o marcador. Nós temos aqui a projeção cilíndrica, a cônica, que nós já falamos também, né? Aí, ó, esse tipo de projeção, a superfície da Terra é projetada em um cilindro tangente ou secante à esfera terrestre. Inclui a projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica. Nas provas eles cobram o quê? Querem saber que tipo de projeção é a projeção de Mercator. Ele também, nas provas eles querem saber o quê? O que acontece, qual é o problema dela? Você teria que saber isso aqui, ó. Distorce as áreas perto dos polos. É isso que você teria que saber, né? Projeção cônica. Aqui a Terra é projetada em um cone ou secante à esfera. A projeção cônica é equivalente a um exemplo comum, sendo usada para mapear regiões de latitude média. Aí aquelas latitudes maiores, há distorções, com menos distorções nas latitudes médias, né? E em áreas de maior latitude, com menos distorções em área de maior latitude, que é aquelas áreas próximas ao polo, que lá é 90 graus, né? Na linha do Equador é 0 grau. Aí você tem o Trópico de Capricórnio de Câncer, que é 23,70 graus. Depois você vai ter ali o próximo grau de medição, que é 66,30. E assim vai as projeções. Agora nós temos outras projeções, ó, por exemplo, azimutal. Tipo de projeção que é feita a partir de um ponto central para todos os outros pontos da superfície terrestre. E aí a projeção estereográfica é um exemplo mostrando uma visão do globo centrada em um ponto específico. Projeção interrompida é um tipo de projeção que divide a Terra em várias regiões, cada uma projetada separadamente. A projeção de Gould é um exemplo, conhecida por minimizar distorções em áreas específicas. Deixa eu ver se eu pego uma projeção de Gould aqui. Então, aqui nós temos, ó, uma projeção de Gould, que foi outro projetista, cartógrafo, né?
E ela tem assim, ó, ela preserva bem o tamanho das áreas porque ela faz separado. Cada continente ela vai fazendo separadamente, ela não tenta homogeneizar tudo, né? Daí você tem uma projeção que ela é mais realista com o que realmente é o tamanho dos continentes. E aí você vai perceber que aqui, ó, a Europa é bem pequenininha. Olha o tamanho da África, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanhinho da Europa. E a Rússia é monstruosa, né? Muito grande. Essa aqui é mais realista, né? Aí quando você pega aqui essa projeção que a gente fez aqui, ó, de Mercator, ó, aqui de Mercator, cadê Mercator? Ó. A Europa está bem maior, a Rússia está bem menor, tá vendo? Então aqui, ó, ela está bem no centro também, está bem maior. Se comparando aqui até, mas a intenção era botar ela no meio, né? Então essa é a projeção aí, projeção de Good. Aí temos aqui, ó, projeção interrompida, que é aquela associada a Good. Projeção de Malwager é uma projeção pseudocilíndrica que equilibra a distorção de área e as formas. É frequentemente utilizada em mapas temáticos. Vamos ver essa aí. Malwager. Então tá aqui, ó, puxei aqui para a tela uma projeção chamada projeção de Malwager, né? Ele está mostrando aqui, ó, as distorções e toda a superfície da Terra. Vamos ver o que é que nossa apostila diz, ó. Projeção pseudocilíndrica, né? Que equilibra as distorções de área e forma. É frequentemente utilizada em mapas temáticos. Então essa projeção aqui, estava mostrando para vocês, ela tenta equilibrar essas distorções, mas ela parece muito com a cilíndrica ou de Mercator. Tá certo? Vamos lá. Aí nós temos aqui a projeção de Robson, criada para proporcionar um equilíbrio geral aceitável entre as distorções. Veja que essas projeções elas sempre vão se preocupar com a distorção, né? Com a distorção, com o tamanho. Distorce lá nos polos, aí na parte central da Terra já fica mais equilibrada. Quando tenta equilibrar nos polos, na parte central já tem ali uma distorção muito maior. Então a preocupação é sempre com isso aí, ó. Então aqui, ó, a projeção de Eckert IV, outra projeção pseudocilíndrica, porque mantém as distâncias relativas precisas ao longo da linha do Equador e dos meridianos. Mexe novamente com o quê? Mexe novamente com distorções. Lembre-se, projeção, ela sempre trabalha com isso aqui, ó, com distorção, tá? E aí nós temos aqui, ó, cada projeção cartográfica tem suas vantagens e desvantagens. Então cada projeção cartográfica tem sua vantagem e desvantagem, como eu acabei comentando aqui ao longo dessa pequena aula. Por quê? E a escolha depende do propósito, né? Vai depender do propósito de quem está fazendo ali a projeção. É importante também estar ciente que numa projeção é perfeita e sempre nenhuma projeção é perfeita, né? E que sempre haverá alguma forma de distorção. Então não tem nenhuma projeção que vai ser ideal, que seja perfeita, né? Vou responder as questões agora aqui. Vamos responder aqui 5 questões para a gente finalizar essa aula por hoje. E aí a gente avançar na próxima aula para outros assuntos, né? Aqui nós temos assim, qual das seguintes projeções é conhecida por preservar ângulos, mas distorcer as áreas de latitudes elevadas? Né? Ela preserva ângulos, mas distorce áreas de altitude elevada. Então aqui a gente sabe que a que distorce, né? Ó, distorce áreas de altitude elevada. Onde é que são as altitudes elevadas? Lá a partir do Trópico de Capricórnio, né? A partir do 23º meridiano, né? Aí ali é uma distorção. Paralelos meridianos. Então seria aqui Mercator, tá? Como a gente viu ali na aula já. Então vou marcar aqui, ó. Vou botar em verde, né? Vou marcar em verde. Deixar até essa apostila já assim, dessa forma. Se você quiser adquirir essa apostila, depois você fala comigo aí, você adquire ela. Se não tiver já incluso no seu curso.
Olha só, então aqui não seria a projeção de cônica, não poderia ser cônica, né? Porque a cônica nas áreas elevadas ela deixa tudo bonitinho e distorce lá na linha do equador. A de Malwade aqui ela tenta equilibrar e estereográfica também tenta equilibrar, né? Aqui, ó. Todas elas, portanto, vão mexer com distorções. Vamos em frente. Aí nós temos aqui, o que caracteriza uma projeção azimutal? Estamos na questão 2, né? O que caracteriza uma projeção azimutal? Azimutal, né? Quer dizer, essa azimutal, ela vai estar muito ligada a ser projetada a partir de um ponto central, né? Para todos os outros pontos. Então ela é projetada lá em cima, no Polo Norte ou no Polo Sul, e dali você tem uma visão geral, que é não distorcer tanto as áreas dos polos, mas acaba distorcendo as áreas centrais, né? Então essa aí seria a resposta letra C. Aí aqui nós temos, qual das seguintes é uma projeção interrompida, que divide a superfície da Terra em várias regiões, e faz o quê? Para minimizar distorções. Então qual é que quer minimizar distorções? É a projeção de Gould, né? Como a gente viu na estante ali. A projeção de Gould ela tenta manter as formas, ela altera, ela compartimenta os continentes ou as áreas que ela quer analisar e ela adequa as formas, né? Aí fica aquele negócio parecendo uma casca de laranja cortada, como vocês viram ali na estante. Nós temos aqui então a penúltima questão é: em que situação a projeção de Mercator é mais apropriada? A projeção de Mercator ela é mais apropriada nisso aqui, ó, na navegação marítima. Inclusive lembrar, né, que a projeção de Mercator ela vai ser muito precisa na região dos polos, que é onde acontecem as maiores navegações mesmo. Porque veja bem, as navegações não acontecem lá muito nos polos, né? Porque são áreas muito frias, perigosíssimas, né? Projeção de Malwade é classificada como o quê? Ela é classificada como pseudocilíndrica, né? Portanto, aqui letra A. Por que ela é pseudocilíndrica? Porque ela faz ajustes, né? Ela não projeta no cilindro exatamente como está. Ela vai fazer ajustes ali. Mas ela se parece muito com uma projeção cilíndrica, né? Tá aqui, ó. Malwade. Cadê? Malwade a gente mostrou aqui? Não mostrei aqui não, né? Eu mostrei lá na internet. Olha só, pessoal. Então você está aqui no curso de Geografia para concurso, Geografia Geral para concursos, né? Esse é um curso atualizado, ano de 2023 para 2024. Vou botar até aqui, ó, barra, porque a gente já está em 2024. Barra 2024, está atualizado, viu? Esse curso, a gente está fazendo isso aqui ó, em janeiro de 2024. Mas hoje é 15 de janeiro de 2024, para você saber. E esse curso está atualizado. Essas atualizações, esse curso, ele não altera, isso aqui não altera muito assim. Então você vai fazer ele daqui a 10 anos, ele ainda vai estar valendo. Muita coisa disso aqui vai estar, 99% do que eu falei aqui vai estar valendo. Por quê? Porque é ciência. Então para mudar as coisas, precisaria de haver uma mudança num longo de um tempo muito distante. Então isso aqui vai servir para você que está fazendo aí pelos próximos 10, 15, 20 anos ou até mais, tá bom? Claro que sempre tem novidades, que é possível ser incluso, mas o que a gente coloca aqui nesse curso é de fato de longa duração, você pode fazer com tranquilidade. O que muda aí é a forma das bancas cobrar, dos concursos cobrarem essas informações, mas a maioria delas tenho a certeza que vai estar lá. Valeu então, muito obrigado por você estar aqui. Nós voltaremos na próxima aula já com conteúdo novo sobre o curso de Geografia Geral e do Brasil. Parabéns por você estar fazendo esse curso, você está adquirindo conhecimento, isso vai te ajudar muito
no longo da sua caminhada aí, rumo à sua formação, seja ela para um concurso, seja ela, não importa também se é para concurso, que é uma formação que acaba você levando para a vida, né? Forte abraço. Professor Nando Oliveira aqui.